Está começando mais um GC Online. Que alegria poder estar com você aqui nesse momento, na sala da sua casa, talvez, ou onde você está acompanhando esse programa. Glória a Deus pela sua vida. Junto comigo aqui no estúdio, a pastora Lívia, a Fernanda, o Alisson. Eu sou o Matheus, se você não me conhece, e nós vamos hoje aqui viajar pela palavra de Deus, conhecer mais das Escrituras. Queria convidar você para, nesse momento, nós fazermos uma oração para iniciarmos aqui mais um GC Online. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia sobre nós. Obrigado, Senhor, porque mais um dia nós estamos aqui reunidos para a glória do Teu nome, para aprender sobre a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir em todas as coisas e que o Teu nome seja glorificado na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o Teu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo a Tua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra Tua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o Teu povo orar e te buscar, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Eu quero ser igual a Ti. Tudo que sou é para o Teu louvor, pois contigo vou viver para sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Glória a Deus, hosana nas alturas, que o nome do Senhor seja sempre honrado no nosso meio, no céu, na terra, porque Ele é digno, amém?
Abra sua Bíblia comigo nesse momento no livro de Romanos, no capítulo 15. Hoje o tema do nosso estudo é suportando a fraqueza dos fracos. E aí, você tem suportado a fraqueza dos fracos ao seu redor? Você tem sido esse suporte? Vamos ler aqui na palavra de Deus, Romanos capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 13. Acompanha junto comigo aí. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram contra mim, caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz, cantem de alegria aos gentios com o povo dele. E mais, louvem o Senhor todos vocês, gentios, cantem louvores a ele todos os povos. E Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Nós observamos que em toda a mensagem do Evangelho e em todo o conceito do que é o Evangelho, nunca a mensagem de Cristo nos coloca em um lugar de superioridade, não é? Sempre o Evangelho diz que nós somos pecadores, que nós somos indignos, mas que a graça, o favor de Deus não merecido nos alcançou a mim, alcançou a você. Então, nós não estamos em uma posição de superioridade, seja espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Tudo aquilo que humilha as pessoas por características suas é contrário ao Evangelho. Porque o Evangelho de Cristo equipara todo mundo, nos deixa no mesmo nível e nos nivela por baixo, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, por isso, a fé cristã nos leva por um caminho de abnegação própria. Ou seja, de renúncia, de negar a mim mesmo, negar a minha carne, negar os meus desejos, negar a minha justiça própria e também negar esse meu senso de superioridade, negar esse meu desejo de ser superior ao meu irmão e também me conduz para um caminho de amor, um amor sacrificial, um amor de acordo com o padrão de Deus para o amor. Se a gente for observar em 1 Coríntios 13, nós vamos ver as características do amor de acordo com a vontade de Deus. Nós vamos ver que o amor cristão é um amor que abre mão de si mesmo em detrimento do outro. Abre mão do seu próprio conceito para que o outro, né, possa crescer. Abre mão muitas vezes do seu próprio conforto. Abre mão da sua própria glória. Abre mão da exaltação a si próprio para que o outro seja honrado, né, preferindo uns aos outros em amor. É assim que o próprio livro de Romanos nos ensina. Então é esse o amor cristão, é esse o amor que rege a nossa fé, é esse o amor que o próprio Cristo se torna o padrão dele. Afinal de contas, a Bíblia nos ensina em Filipenses capítulo 2, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. O amor cristão nos leva para um caminho de serviço, servir ao nosso irmão. Só que a gente já até falou, né, em outras partes do livro de Romanos, em outros programas do GC Online, a respeito da maturidade cristã, ser maduro e ser imaturo.
Às vezes, pelo nosso tempo de cristianismo, não é, pastora Lívia, a gente acha que a gente é superior aos irmãos, porque a gente sabe mais, porque eu já li a Bíblia tantas vezes, porque eu já fui até para viagem para Israel e eu conheci isso e aquilo, eu tive tal experiência. Então, sou melhor do que fulano ou que cicrano. Mas a Bíblia está dizendo que a maturidade aqui, né, na fé, a maturidade cristã, ao invés de nos exaltar, vai nos colocar numa posição de serviço do nosso irmão, né? Porque o cristão maduro, eles suportam os imaturos. Então, o cristão que é maduro, eles aguentam e eles dão suporte para aqueles que são mais fracos, né? E eu penso o seguinte, se esse cristão que se diz maduro é intolerante com o irmão, que ele diz que é imaturo, então revela uma imaturidade nele também, primeiramente, porque a pessoa que é maduro na fé, que tem esse contato íntimo com o evangelho, ele entende que ele precisa cuidar do outro em amor. Esse suportar, ele dá o suporte. Meu irmão, que às vezes está caminhando agora, começou, está engatinhando na fé, é minha responsabilidade estar em cima de mim, essa incumbência de cuidar dele, cuidar da fé dele, de ajudar ele, de suportar, ajudar ele nas suas fraquezas, ensinar ele a vencer os seus pecados. Então, se esse cristão que se diz maduro fica desdenhando o irmão que ele pensa que é imaturo, na verdade ele está mais imaturo do que o irmão, né? Porque a maturidade cristã, ela não nos coloca nesse lugar de orgulho, né? Porque a humildade do evangelho, quando a gente lê, ela nos quebra, ela nos rende, ela nos leva a um lugar de render, né? Como Cristo fez por nós. Então, a pessoa que entender o evangelho de verdade, ela vai observar como Jesus viveu, como Jesus se negou, como Jesus morreu, e ela também vai fazer isso pelo outro. Agora, se ela acha que é algo diferente disso, então significa que ela não é madura coisa nenhuma. Entendeu nada, né? Não entendeu nada, não entendeu. Então, é isso que a gente precisa ter essa consciência, de que eu preciso crescer na fé. E um sinal disso é eu olhar o meu irmão, que está começando agora, e ter um coração cheio de compaixão, cheio de vontade de ajudá-lo, cheio de misericórdia mesmo. Isso é um coração de um cristão maduro, que vê o outro começando agora e fica empolgado com isso e quer ajudar e quer dar suporte. Agora, o contrário disso, de ficar se achando sobre ele, então é sinal de que ele não cresceu ainda, não. Exatamente. Como diz aqui na nossa agenda, na nossa lição de hoje, na parte de objetivo, fala assim: o conhecimento e a maturidade espiritual dos crentes fortes não devem levá-los à arrogância e ao desprezo dos fracos. Antes, devem eles suportar suas debilidades. Preste atenção nessa última frase. A força de um deve compensar a fragilidade do outro. Então, às vezes, no ponto que eu sou forte, eu vou sanar, eu vou ser ali a resposta diante da debilidade do meu irmão, diante de um assunto, de uma situação que o meu irmão não consegue responder bem. Mas eu preciso estar ali com o coração humilde, entendendo a minha posição como o irmão mais velho. Não é assim na relação de irmão mais velho dentro de uma família? Sei que às vezes dá umas desavenças, né? Com o irmão mais velho, a gente tem aqueles atritos. Mas o irmão mais velho é esse ponto de referência, de experiência para o irmão mais novo. Eu tenho uma irmã mais nova do que eu e eu lembro que a minha mãe sempre dizia: você tem que ser exemplo para a sua irmã. Só que a gente, na nossa carnalidade, no nosso orgulho, a gente quer, né, meio que competir e tal. E acaba nesse domicílio aqui de briga, de indiferença, de competição, quando, na verdade, a nossa posição, quando nós nos achamos nesse lugar de uma maturidade maior, é uma posição de serviço, é uma posição de suporte, diante da fragilidade do outro, naquilo que o outro não consegue ainda responder. Já que eu tenho uma posição de maior experiência, eu preciso me colocar nesse lugar de resposta. E então, buscar, né, ter esse coração. Um outro ponto que nós precisamos também lidar como cristãos é ter uma atitude de perdão pela fraqueza dos fracos. Às vezes a gente é tão, né, rígido, nós somos rígidos com aqueles que não são tão bons quanto a gente, né? Nós somos rígidos com a fraqueza dos outros, como se nós fôssemos 100% fortes, como se nós não tivéssemos o famoso telhado de vidro que o pessoal fala, né? O próprio Jesus com aquela mulher lá que foi acusada, foi pega em adultério,
e vieram acusar ela, né, os fariseus, dizendo que ela devia morrer apedrejada. E Jesus disse, olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E às vezes a gente está na mesma posição, com 4 pedras em cada mão para jogar, né, sobre os fracos, sobre aqueles que não têm tanta força como nós achamos que temos. Mas tem até uma citação aqui na agenda do Warren Wiersbe. É assim que pronuncia, Lívia? Isso? É assim? Então, eu acho que é. Enfim, vamos deixar o nome do irmão aqui. Depois você pesquisa aí. Mas ele fala assim, nenhum sacrifício que fazemos pode equiparar-se ao Calvário. Traduzindo isso aqui para o nosso contexto de suporte, de perdão, nenhum sacrifício que eu e você fazemos para inclinar o nosso coração e entender o outro vai ser maior do que o que Cristo fez por nós. Isso tem muito a ver até com o próprio assunto de perdão. Porque quando a gente fala sobre perdoar, a gente pensa muito nisso, eu vou esquecer daquilo que fulano fez comigo, daquela ofensa, daquele piso no meu calo, no meu pé, né? A gente sempre pensa nesse sentido. E tem muita gente que fala assim, mas eu não sou capaz de perdoar. Eu não sou capaz de liberar perdão sobre essa pessoa. Porque a nossa justiça própria nos põe um limite, né, nesse quesito do perdão. A gente costuma classificar, às vezes até de forma inconsciente, quem é mais digno e quem é menos digno de receber o nosso perdão. Só que ninguém nos ofendeu mais do que nós ofendemos a Cristo com o nosso pecado diariamente. E ainda assim, Ele resolveu morrer na cruz do Calvário por nós, para liberar o perdão dele, o perdão de Deus sobre a nossa vida. E aí a gente volta mais uma vez para essa frase aqui. Nenhum sacrifício que fazemos pode equiparar-se ao Calvário. Nenhum sacrifício que eu faça para perdoar, nenhum sacrifício que eu faça para suportar o meu irmão que é mais fraco do que eu, vai ser maior do que o sacrifício que eu recebi, não é, Fernanda? Sim. De Cristo, por meio da sua morte na cruz do Calvário. Não chega nem perto, né? Esse texto é muito rico, assim, dá vontade de falar um monte de coisa sobre isso, mas uma coisa que quando você estava falando sobre o perdão, que eu estava pensando, é quantas vezes eu deixei de confessar uma fraqueza minha por não me sentir em um ambiente seguro. Às vezes com os meus pastores, com os meus amigos, irmãos em Cristo, por causa desse julgamento que a gente tem e que as pessoas têm. Nós vamos cair, infelizmente, em coisas simples, em coisas profundas, a gente vai colher consequência disso, mas eu acredito que a gente como corpo, Paulo está falando aí há vários capítulos sobre isso, sobre a unidade, sobre um precisar do outro, sobre um ser braço, um ser perna, um ser cabeça. Ele fala isso novamente em Efésios, se não me engano, né? E isso de ser corpo, de suportar e de ser uma pessoa segura para a pessoa vir até você e falar, Lívia, eu caí nisso, eu estou profundamente arrependida, me ajuda, ora por mim. Talvez ela, na maturidade dela, nesse assunto, que às vezes eu estou imatura ainda, ela vai me ajudar a caminhar, a prosseguir. Em vez de a gente tacar 5 pedras, é lembrar que já teve um momento que ela caiu também em alguma coisa similar ou diferente e que ela precisou também. Então, é ter esse ambiente seguro e esse suporte não é ser um babá da pessoa, né? Acho que a gente leva em 2 extremos, assim. Ou a gente acha que tem que ser o psicólogo, a babá, a mãe da pessoa, e não é ser isso. É ser suporte, é ajudar, mas cada um tem a sua individualidade, o seu processo, a sua caminhada, a Bíblia para recorrer, o relacionamento íntimo e pessoal com Jesus Cristo. E também não é ir para outro extremo de eu já tenho problema demais, a minha vida já está complicada demais, eu não tenho tempo, aí eu vou ainda perder tempo ajudando o Mateus a caminhar nisso aí tão básico. Então, é encontrar esse equilíbrio e ser alguém pronto mesmo a ajudar e não atirar 5 pedras, porque com certeza você já viveu, vai viver e está vivendo momentos que você também precisa do outro. Exatamente. Isso é uma coisa muito séria que a Fernanda falou aqui, né? Sobre essa questão das pessoas deixarem de confessar pecados porque não encontram esse ambiente de graça para isso no meio dos próprios irmãos que foram alcançados pela graça. Como é que pode, né? O nível que a gente chega
como seres humanos cristãos, que precisam todos os dias da graça de Deus, de negar essa graça para os outros. Então as pessoas elas não encontram esse lugar de confissão. A gente está aqui nesse ambiente de célula e a célula deve ser de fato esse lugar onde nós podemos encontrar esse refúgio. Não é esse lugar de fortaleza onde eu posso ser transparente. Eu não estou muitas vezes na célula, eu não estou no púlpito, eu não estou sendo exposto diante da igreja, mas eu estou nesse relacionamento perto entre os irmãos e que nós precisamos promover esse ambiente, não é, de graça, onde as pessoas elas não se enxerguem como perfeitas, elas não se enxerguem como um espetáculo. Hoje existe muito uma cobrança em cima de todos nós, que a nossa vida seja um espetáculo para as outras pessoas. Nós vivemos dentro de uma realidade construída que é exposta nas redes sociais, nos nossos relacionamentos. Então sempre está tudo muito bonitinho, maquiado, né? Tudo muito passadinho. Só que quando para de gravar, hoje não é mais 15 segundos de stories, né? Hoje é um pouquinho mais. 1 minuto. 1 minuto, pronto. Quando passa 1 minuto dos stories, a vida continua ali. A vida normal, a vida comum, cheia de perrengue, continua. As tentações ainda são reais, as pressões da vida ainda são reais. E se nós, que somos igreja, não nos esforçarmos para promover esse ambiente de graça, para que as pessoas encontrem esse lugar de refúgio para receber uma oração, um conselho, para confessarem os seus pecados e então receberem cura, que é o que a Bíblia nos diz, né? Confessai os pecados uns aos outros para receber cura. Aonde essas pessoas vão encontrar isso? Porque, gente, terapia psicológica é uma bênção, a gente aconselha, né? A gente não nega isso. Tratamento, ajuda clínica em várias áreas profissionais, exercício físico, isso é muito importante, mas existem coisas que são particularidades de uma ação do Espírito Santo e que são os relacionamentos da verdadeira comunhão cristã, que vão promover na nossa vida. Eu ouvi uma frase que eu achei muito legal, desculpa te cortar, Tranquilo. mas fala assim, eu não posso querer justiça na vida do outro se eu peço graça para Deus. Então, é uma incoerência, né? Meio chega a ser hipocrisia. Exatamente. Eu pedi Deus misericórdia, me perdoa, e quando eu vejo o meu irmão e eu ataco ele com tudo que eu posso. Eu fico querendo condená-lo e querer essa justiça aí humana que não presta. Né? Então, a gente tem que ter esse senso, esse entendimento de que eu preciso a mesma graça que veio sobre mim, eu preciso derramar sobre a vida do meu irmão para viver esse evangelho genuíno e verdadeiro da unidade da fé, né? Desse suporte, esse amor realmente genuíno. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Exatamente. Senão a gente cai nessa incoerência aí, que não faz nenhum sentido. Exatamente. Porque o próprio Cristo é o mediador dessa comunhão. Né? O próprio Cristo é o mediador, ele deve ser o mediador dos nossos relacionamentos. Porque ele é o nosso protótipo, né? Ele é o nosso maior exemplo. É para ele que nós olhamos e dele nós extraímos o nosso estilo de vida, a nossa forma de viver e a nossa forma de relacionar com os outros, inclusive com os mais fracos. Por isso, né, que a gente fala que a verdadeira comunhão é cristã. Não religiosamente falando, não por um sistema religioso, mas é justamente porque só em Cristo nós encontramos essa compaixão para suportar os mais fracos, não é, Alisson? Em Cristo é justamente esse exemplo de Filipenses 2 que eu já citei aqui, né, de alguém que, né, mesmo existindo em forma de Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, né? Exatamente. E se o nosso exemplo é Cristo, eu acho que a nossa única forma de recorrer para a gente conseguir viver essa vida de comunhão, de compaixão pelo fraco, é seguir nesse exemplo de Cristo. E uma ligação que a gente pode fazer que sempre me chama muito a atenção quando eu estudo sobre, quando eu ouço sobre, é quando Jesus ora ao Pai para que nós nos tornássemos um com o outro como Ele é com o Pai. Então Jesus orou por nós para que nós viéssemos a viver em comunhão. Então não é algo que, tipo, que Deus dá um conselho sobre a gente viver em comunhão com o outro. Não. É algo que é do coração do Pai, que a gente realmente olhe para o nosso irmão ser mais forte, mais fraco. Isso a olho humano, né? A gente vê dessa forma, mas que Deus não vê assim. E que a gente venha ter comunhão e compaixão de todos. Porque se Deus pede de nós essa unidade, é para que a gente realmente venha se colocar no lugar do outro, de uma forma que a gente se torne um com Ele. Então é uma unidade muito além daquilo que a gente é acostumado humanamente falando, né? Então é algo que me chama muita atenção, como é um padrão alto
Exatamente. que Jesus coloca. Não é uma coisinha básica de a gente ser amigo de quem a gente gosta, tá perto e, eu tenho mais paciência com a Fernanda porque eu gosto mais dela. Não é isso, né? Então é muito além, muito mais do que a gente consegue pelo nosso próprio mérito, né? Por isso a gente precisa de Jesus. Exatamente. Resumindo, quer ser um com Cristo, abra mão de você mesmo, né? Exatamente. Resumindo, quer parecer com Jesus, entenda esse amor sacrificial e tenha essa compaixão no seu coração pela vida do seu irmão que está aí perto de você, do seu próximo, tendo essa paciência e servindo nesse processo de santificação desse irmão. Glória a Deus. Vamos orar então, concluindo mais um programa. Que bênção é ter você aqui com a gente, que o Senhor te abençoe, a gente te espera no próximo GC Online. Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse GC Online aqui. Obrigado pela vida dos meus irmãos, por aqueles que estão aqui no estúdio, por aqueles que também nos acompanham de alguma forma pela TV, pela internet. Que o Senhor nos ajude a trilhar esse caminho, Deus, de serviço ao nosso irmão, ao nosso próximo. Esse caminho de suporte, esse caminho, Deus, de amor sacrificial. E assim nós possamos viver verdadeiramente a nossa fé no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Limpa o meu coração, Abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Eu quero ser igual a ti. Tudo que sou é para o teu louvor, pois contigo vou viver para sempre.